Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que debateria a proposta para uma nova lei do impeachment, formulada por uma comissão que não tinha um único representante eleito, mas apenas juristas escolhidos por Rodrigo Pacheco, o senador Isalci Lucas questionou frente a frente o ex-ministro Ricardo Lewandowski, apontando as preocupações da população brasileira quanto à insegurança jurídica vigente no país, causada em boa parte pelo Supremo Tribunal Federal. O senador apontou que sua atividade legislativa sempre foi direcionada aos temas de que tem conhecimento técnico e relatou que vem sendo cobrado de forma crescente pela população. Ele disse: ficam me cobrando decisões de Supremo, impeachment de Supremo e impeachment de não sei quem. Eu participei do impeachment da Dilma e até também tenho dúvidas. Isalci Lucas apontou ainda que os juristas tinham enfatizado que a nova lei visaria garantir a ampla defesa e o contraditório e questionou se esses institutos estão atualmente sendo garantidos e se a lei vai no sentido de garantir a ampla defesa e o contraditório a todos os cidadãos. Ele explicou: agora eu participo da CPMI do 8 de janeiro, que a gente está discutindo aí. Então, gostaria de ver se essa lei está prevista e se está bem firme a questão do contraditório e da ampla defesa, que é o que eles alegam na CPMI, que não está havendo. O senador questionou se a nova lei irá promover algum equilíbrio entre os poderes. Ele disse: há uma preocupação aqui nessa proposta de ter esse equilíbrio. A gente está vendo um pouco esse desequilíbrio, vamos dizer assim. O senador mencionou questões recentes que estão sendo julgadas pelo Supremo, embora sejam atribuições do Legislativo, como descriminalização de substâncias e mesmo questões tributárias. Isalci Lucas lembrou o processo de impeachment de Dilma e questionou se a nova lei impedirá as dúvidas que surgiram quando Lewandowski aplicou apenas uma parte da Constituição e manteve Dilma elegível. Ele lembrou: eu fiquei na dúvida exatamente sobre isso. No impeachment teve, ela foi impeachmentada, mas ficou elegível. Não sei se nessa lei está consertando isso ou esclarecendo isso. O senador questionou a descrição dos crimes de responsabilidade de ministros de Estado, apontando que não há previsão da omissão como crime. Ele disse: aqui o artigo 11, responsabilidade de ministro de Estado, mas também de outros, que é a questão da omissão, eu não vi aqui nada, viu, presidente? Não sei se seria o caso de buscar atender também a questão da omissão. É o que se discutiu hoje na CPMI dos atos do dia 8, por exemplo. Houve omissão? Houve, tanto do governo local quanto do governo federal. Lógico, a responsabilidade inicial é daqui do Distrito Federal. O G. Dias esteve aqui. Antes dele, o Saulo entregou todos os alertas de que iria acontecer isso na sexta-feira. Domingo vai acontecer isso, isso e isso. Ele não tomou nenhuma providência. Na quinta-feira agora ele disse: não, o general Penteado, que é o 02, jogou a responsabilidade dele. Ele depois, na Câmara Legislativa ontem, disse que não foi e não recebeu os alertas. Negaram a apresentação dos documentos das câmeras lá do Ministério da Justiça. Então, omissão eu não vi tratando aqui nesse projeto de lei. Estou só levantando assim porque existe a comissão, foi feita toda essa proposta e, aproveitando essa audiência pública, a gente está aqui colocando de uma forma de crítica positiva para vocês que são especialistas. Eu não sou contador. Acho que tem que tratar de omissão de alguma forma em algum lugar aqui. O senador também questionou a descrição dos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, enfatizando que, recentemente, o Supremo admitiu que os ministros julguem causas em que há participação de escritórios de seus parentes. Ele também apontou:
Por exemplo, eu vi aqui muito bem com relação aos ministros do Supremo. Manifestações são crime de responsabilidade. É óbvio que no calor da emoção o Barroso esteve lá na UNE e fez um discurso maravilhoso. Pelo que está aqui, cabe o impeachment imediatamente. Então, digo assim, está bem atual a legislação. Acho que tem que atualizar mesmo, porque era de 1950 e precisava de uma atualização. Isalci Lucas questionou se a lei também vai prever mais segurança jurídica para o que já foi julgado pelo Supremo, apontando exemplos de decisões contraditórias em um curto espaço de tempo. O senador trouxe um exemplo. Quando eu, como conhecedor, como contador, vi a contribuição social sobre o lucro líquido, que era uma posição do Supremo, essa matéria é constitucional. Estava sendo questionada na Justiça. O cara entrou na Justiça e ganhou porque o Supremo disse que era. Acho que 5 ou 6 anos depois, mudou o entendimento. Não, essa matéria é constitucional. Ela estava em julgamento dizendo que era inconstitucional. Aí levaram 15 anos para julgar e agora vem uma decisão. Olha, tem que pagar o retroativo. Então eu sabia que Jesus Cristo tinha ressuscitado, não é? O senador afirmou: o que se reclama neste país é segurança jurídica. Esse eu acho que era o princípio básico do Supremo. Com essa decisão de restabelecer ou de ressuscitar uma coisa que já tinha sido julgada, apesar de que depois disseram que era constitucional, mas levou 15 anos, o cara entrou na Justiça, eu já fiquei assim meio na dúvida. Então, é muito importante a gente fazer uma lei bem clara para evitar esse tipo de coisa. Na mesma sessão, o senador Esperidião Amin enfatizou a necessidade de discutir a questão do impeachment de ministros do STF, haja vistos sucessivos engavetamentos de pedidos de impeachment que são promovidos pelo presidente do Senado Federal, embora a lei atualmente em vigor determine que a decisão da admissibilidade do pedido cabe à mesa diretora do Senado. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Também torcendo aqui pelo restabelecimento rápido do senador Amin, cumprimentar o aniversariante, né, o Gregório. Vossa Excelência sabe, como aqui o nosso querido senador Marcelo Castro, eu 3 mandatos, eu estou há 20 anos, exatamente 21 anos com mandato. Na Câmara, você só podia participar de uma comissão e uma de suplente. Eu participava de educação e suplente de ciência e tecnologia. Aqui ampliou um pouco. Então, educação, ciência e tecnologia, área tributária. Então, nunca fiz questão de participar de CCJ, porque eu não sou advogado e me sinto até dificuldade de perguntar as coisas jurídicas, né? Conheço um pouco da área tributária. Então, eu quero aqui, e agora eu participo. Pela primeira vez estou participando. Mas sempre dou prioridade aqui na política para a educação, ciência e tecnologia e essa área tributária que eu conheço um pouquinho. Mas hoje as pessoas não querem discutir isso, né? Ficam me cobrando decisões de Supremo, impeachment de Supremo, impeachment não sei de quem. Eu participei do impeachment da Dilma. E até também tenho dúvidas, se eu estou lendo aqui, eu nem me aprofundei muito nessa legislação, nessa projeto de lei, exatamente porque a minha prioridade é outra. Mas me sinto na obrigação agora de aprofundar um pouco mais em função das decisões tomadas na área tributária e etc. Então, eu perguntaria aqui, né, sem nenhuma ofensa a ninguém, nem às instituições, pela minha ignorância mesmo, como não advogado ou não jurista, né? Bem, a gente está discutindo aqui, foi falado aqui pelo ministro Lewandowski, quero cumprimentar, parabenizar pelo mandato, mas se falou muito na ampla defesa e contraditório, né? E a lei aqui foi nesse sentido. Parece até que essa lei foi criada assim, já pegando tudo que aconteceu recentemente. Porque eu tenho que louvar aqui quem legislou em 1950, porque, de fato, pega a CLT lá antiga, né, que está até hoje, Código Comercial, né, e também a lei do impeachment, que veio até pouco tempo, agora está sendo alterada, também de 1950. Essa é uma questão que a gente está no bojo das discussões hoje, ampla defesa e o contraditório, né? Então, eu perguntaria, né, se essa lei realmente, né, ela está garantindo a essa ampla defesa e o contraditório, porque eu participo da CPMI, participei de todas, inclusive, como deputado federal e como senador. E até fui surpreendido agora com um texto aqui. O Toffolo invalida acordo de leniência da Odebrecht e diz que a prisão de Lula foi um dos maiores erros do judiciário da história. Olha o que está na imprensa hoje, as manchetes. Eu, como participei de todas as CPMIs, eu vi gente aqui, fui lá em Curitiba, pessoas devolvendo 15 bilhões, foi a devolução das empresas e as pessoas que participaram, Petrobras, Lei Rouanet, CARF, etc. Então, e agora eu participo da CPMI do 8 de janeiro, né, que a gente está discutindo aí. Então, gostaria de ver se essa lei está prevista, né, e se está bem firme a questão do contraditório para a defesa, que é o que alega a nossa PMI, que não está havendo isso na coisa. Equilíbrio entre os poderes. Também o ministro Lewandowski falou sobre isso, né, que há uma preocupação aqui, né, nessa proposta de ter esse equilíbrio. A gente está vendo um pouco esse desequilíbrio, vamos dizer assim. Um pouco de desequilíbrio, porque nós estamos vendo a descriminalização das drogas, que é uma questão que nós já legislamos sobre isso. A questão da contribuição social sobre o lucro, que havia um entendimento do Supremo, agora mudou,
Aí está se cobrando coisas, porque levaram 15 anos para julgar, estão cobrando anterior. Agora o STJ julgando a questão do pagamento do imposto de renda e PIS, COFINS em cima de um incentivo fiscal estadual. Então a gente precisa ver até que ponto, né, essa questão está bem equilibrada. Durante o processo do impeachment da Dilma, eu fiquei na dúvida também, porque houve um impedimento e ela ficou elegível. Então o Bandeira falou, né, falou sobre isso, que era o máximo, mas durante o processo de impeachment, que eu já vi aqui o Taveira dizendo que, né, na opinião dele, não estava previsto, não poderia ter sido feito o impeachment, porque ela não cometeu os crimes que eu praticamente votei a favor e acho que cometeu o crime de responsabilidade fiscal, mas é uma discussão que não vem agora, mas de fato essa lei ela precisa ter essa questão aí. Eu fiquei na dúvida exatamente isso. No impeachment teve, ela foi impeachmentada, mas ficou elegível. Não sei se nessa lei está consertando isso ou esclarecendo isso. Com relação ao parlamentarismo, falou que eu sempre ouvi falar, e acho que é mesmo, até porque eu defendo o parlamentarismo, que a nossa Constituição é parlamentarista. Né? E ela, como foi dito pelo ministro, quando pede o apoio do parlamento, caiu o primeiro-ministro. Então, eu nem sei, né, porque eu não me aprofundei nisso, se os países que têm o parlamentarismo dessa base de apoio, se a base de apoio é apoiado em função, né, de que muitas vezes acontece aqui, criação de ministérios, liberação de emendas, é o que dizem. Então, sinceramente, eu não sei se essa base de apoio é isso. E se essa legislação está adaptada, né, ao sistema, ou se tem também um pouco aí do parlamentarismo nessa lei do impeachment. A legislação fiscal é uma coisa, por ser contador, auditor, eu sempre preservei muito e sempre fui muito rigoroso com relação a isso, né? E aí, aqui no artigo que fala sobre a questão orçamentária, tá apenas sobre a aplicação, né? Quando você fala em aplicação, evidentemente é só o número orçamentário, a obrigatoriedade de aplicar aquilo que é constitucional, os 25 da educação, da saúde, etc., mas não entra no mérito da qualidade. Estou dizendo assim, porque a gente vê aí constantemente, principalmente lá atrás, antes da lei, depois da lei de legislação fiscal, né, prefeitos, por exemplo, que pegam, né, construem uma quadra de esporte lá no meio da rua, lá na praça, aí bota isso como educação, porque a escola vai usar de vez em quando. Então, vários artifícios que são criados para exatamente atender essa questão, né, do número orçamentário. Então, aqui está falando da aplicação dos recursos, simplesmente. Não sei também se tem que, acho que também se colocar muito rigoroso. Hoje, uma das coisas mais difíceis é você encontrar alguém para executar, né, para ser ordenador de despesa. Hoje, você achar um gestor para meter a caneta em qualquer coisa é muito difícil. Exatamente porque quem faz alguma coisa no Brasil responde. Então, talvez essa exigência maior talvez inviabilize, né, o funcionamento da gestão pública hoje. Bem, com relação ao artigo 9, também é outra questão que perguntam muito, né, que é a lei contra a probidade administrativa. Exigir, solicitar, aceitar, receber promessa, vantagem, etc., né, indevidamente ou em razão da função e tal. Isso vale também para todos, né? Eu vi uma decisão recente do Supremo, me questionam isso, por isso que eu estou perguntando aqui, né, com relação a uma decisão que foi feita no sábado, 3 sábados atrás, com relação à possibilidade do magistrado, o ministro, julgar processo, não é, de parente ou de alguém que tem um escritório e jogar a causa, eu não sei, isso aqui, porque está aqui, se estiver aqui, algumas coisas vão ter que mudar, não é? Seja Tribunal de Contas, seja ministro, seja outros entes.
O crime da lei orçamentária, eu disse aqui, né, só trata do aspecto financeiro orçamentário, não fala da qualidade, basta você cumprir o que está ali no valor, né, não se entra no mérito, como que a gente tentou aprovar aqui a lei de responsabilidade educacional e etc. A educação não vai para frente exatamente por isso, porque não tem também nenhum acompanhamento de qualidade da aplicação dos recursos, né. Eu estou vendo aqui também no inciso 7º do artigo 10, descumprir deliberada ou reiteradamente a lei orçamentária e regularidade fiscal. Esse deliberada ou reiterada, mas principalmente deliberada, parece que dá assim muita margem a interpretar o que não é deliberado, o que não é, não sei. Esse talvez são as dificuldades da nossa legislação, né? Dá margem a interpretar de tudo quanto é forma. Os advogados sempre encontram uma interpretação, né? E aqui, o artigo 11, responsabilidade de ministro de Estado, mas também de outros, que é a questão da omissão. Eu não vi aqui nada, viu, presidente? Não sei se seria o caso de buscar atender também a questão da omissão. É o que se discute hoje na CPMI, por exemplo, dos atos dia 8. Houve omissão? Houve. Tanto do governo local quanto do governo federal. Lógico, a responsabilidade inicial é daqui, né, do Distrito Federal. O G. Dias esteve aqui, antes dele o Saulo, entregou todos os alertas que ia acontecer, isso na sexta-feira, domingo vai acontecer isso e isso. Né? Ele não tomou nenhuma providência. Na quinta-feira agora ele disse, não, o general Penteado, que é o 02, jogou a responsabilidade dele. Ele depois, agora na Câmara Legislativa ontem, e disse que não recebeu os alertas. Negaram a apresentação dos documentos, das câmeras lá do Ministério da Justiça. Então, omissão eu não vi tratando aqui nesse projeto de lei. Estou só levantando assim, porque existe a comissão, foi feita toda essa proposta, e aproveitando essa audiência pública, a gente está aqui, né, colocando assim, de uma forma de crítica positiva, né, para vocês que são especialistas, eu não sou contador, acho que tem que tratar de omissão de alguma forma em algum lugar aqui. Mas, lógico, essa audiência pública, presidente, deveria estar, inclusive, em outro dia, porque hoje é véspera de feriado, isso aqui era para estar lotado, porque a lei é tão importante, né, e está contando, evidentemente, prazo e tal. Eu tenho certeza que se tivesse aqui todos os titulares da comissão e até suplentes, né, nós teríamos um debate assim muito aprofundado. Lógico, está aqui o senador Marcelo, que ainda vai falar, que é um especialista, mas eu sei que posso contribuir muito pouco, né, com uma lei tão importante como essa. Mas eu lamento, né, está acontecendo na véspera do feriado. Eu estava na dúvida se vinha ou não, mas porque eu acho que na CCJ eu venho mais para aprender do que para ensinar, mas eram as contribuições, as colocações que eu queria fazer, né, em cima dessas ponderações, se puder ajudar na melhoria do texto. Eu sei que ela está bem atual, porque parece que ela foi feita exatamente, não é, pelos fatos que aconteceram recentemente, seja na área tributária, seja na área, não é, por exemplo, eu vi aqui muito bem, né, com relação aos ministros do Supremo, manifestações, né, são crimes de responsabilidade. Né? Óbvio que no calor da emoção, né, o Barroso esteve lá na Uni e fez um discurso maravilhoso. Pelo que está aqui, cabe o impeachment imediatamente. Então, eu digo assim, está bem atual a legislação. Acho que tem que atualizar mesmo, porque era de 1950, precisava de uma atualização. Mas eu digo assim, aprovando isso aqui, não é? Lógico que só vai valer daqui para frente, né? Eu aprendi isso com o Supremo. O Supremo, não é? Eu aprendi, não sou advogado, mas coisa julgada não se discute, né? Trânsito em julgado que chama, né? Trânsito em julgado. Aí quando eu, como conhecedor, como contador, vi a contribuição social sobre o lucro, que era uma posição do Supremo, essa matéria, ela é constitucional. Estava sendo questionada na Justiça. O cara entrou na Justiça e ganhou, porque o Supremo disse que era. Depois, acho que 5 ou 6 anos depois, mudou o entendimento. Não, essa matéria é constitucional. Estava em julgamento dizendo que era inconstitucional. Aí levou 15 anos para julgar. E agora vem uma decisão, olha, tem que pagar o retroativo.
Então eu sabia que Jesus Cristo ressuscitou, não é? Mas essa decisão da contribuição é até uma mudança de entendimento, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. O que se reclama nesse país é a segurança jurídica. E esse acho que era o princípio básico do Supremo. Com essa decisão, né, de restabelecer, ou ressuscitar, não é uma coisa que já tinha sido julgada, apesar que depois disse que era constitucional, mas levou 15 anos, o cara entrou na justiça, aí eu já fiquei assim meio na dúvida. Então, é muito importante a gente fazer uma lei bem clara para evitar esse tipo de coisa. Então, parabenizo o grupo de trabalho, eu sei que são especialistas, né? Está aí o Bandeira, né, que agora, né, já vai virar mestre e doutor aí, né? Já virou, né? Então, não sou eu aqui como contador que vou ensiná-los, né? Mas as contribuições que eu queria colocar. Obrigado, presidente. Essa experiência toda aí de 20 anos de casa, esse contador tá profissional, viu? Afiadíssimo. Eu falo aqui como um cidadão comum, que está cheio de dúvida aí com várias coisas. Não tem perigo de não sair daqui clínico geral, senador.